Deus abençoe você. As 7 coisas em Provérbios 29, que quando feitas em silêncio, Deus se aproxima de você. Pare um instante. Se hoje o seu coração chegou aqui cansado, com a sensação de que ninguém entende, de que a oração não sai, de que o peso não diminui, escute com calma. Deus não se afasta do seu sofrimento, Ele se aproxima dele. Provérbios 29 é um mapa para essa aproximação silenciosa. O mundo pede barulho, palco, opinião. A graça pede uma coisa simples: 1 minuto de verdade diante de Deus. Onde há verdade, a luz encontra fresta. Onde há humildade, a misericórdia tem por onde entrar. Hoje, vamos começar por essa fresta. E eu creio, se você abrir 1 centímetro, o Senhor atravessa o corredor da sua alma. A fenda por onde a luz entra. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de chamar a dor pelo nome. A alma adoece quando a gente maquia o que está sangrando. Provérbios 29 nos ensina que quem endurece o pescoço cai sem remédio. Por isso, antes do milagre, vem a mansidão. Senhor, aqui dói. Dizer isso não é derrota, é fé. É colocar a ferida no único lugar onde ela pode ser curada. Há momentos em que ninguém te compreende. A casa está silenciosa. E só o travesseiro sabe das lágrimas. Justamente aí, Deus se aproxima. Ele não negocia com máscaras. Ele abraça corações verdadeiros. Faça um exercício simples agora. Feche os olhos por alguns segundos e traga à memória aquilo que você tem escondido atrás de palavras bonitas. O medo que virou prudência, o orgulho que virou minha razão, a ira que você chama de temperamento. Pronto. Coloque isso diante de Deus, sem teatro, sem discurso. Se puder, olhe para um crucifixo. O Cristo que sofreu em silêncio te lembra: eu sei o que é dor, eu sei o que é ser incompreendido, e eu estou com você. Quando o coração faz essa entrega, algo muda de lugar por dentro. Não é espetáculo, é governo. A luz encontra uma fenda. Agora um passo concreto. Desliga as distrações por 5 minutos, abra a palavra no capítulo de hoje e deixe uma linha te encontrar. Não corra. Repita em voz baixa, como quem deixa o remédio agir. Se vier vontade de reclamar, troque a queixa por um obrigado corajoso. Obrigado, Senhor, porque me lapidas. Eu não entendo tudo, mas confio. Agradecer na tempestade não apaga a dor, mas acende uma chama que a dor não apaga. Quem agradece no escuro aprende a caminhar pela luz que Deus coloca dentro. Talvez você diga: mas eu não sinto nada. Fé não é sentir, é permanecer. A fenda não promete arrepio, promete direção. Hoje, a direção pode ser pedir perdão, desligar um hábito que te derruba, parar de alimentar a conversa que te fere, ou simplesmente sentar-se em silêncio com Deus e deixar que Ele te sustente. O humilde ganha honra, o orgulhoso cai. É a lei do céu. Se você escolher a humildade agora, mesmo que custe lágrimas, já começou a levantar. E guarde esta imagem: corredor, penumbra, porta. Você não precisa arrombar nada. Coloque a mão na maçaneta e gire 1 centímetro. Sinceridade, gratidão, obediência pequena. A madeira responde, devagar, mas responde. E quando a porta range, não é para te assustar, é para te dizer: eu, o Senhor, estou entrando na sua história, a cadeira do fim do dia. Quando a casa se aquieta e a noite começa a pousar, existe um lugar que decide o rumo do coração, a cadeira do fim do dia. Talvez seja a ponta da cama, a mesa da cozinha, o banco da sacada. Não importa o móvel, importa o encontro. É ali que a alma costuma escolher entre 2 caminhos: repetir o barulho do mundo ou abrir espaço para a voz de Deus. Provérbios 29 nos adverte que quem endurece o pescoço depois de muitas exortações será quebrantado de repente, e que o tolo desabafa tudo, enquanto o sábio guarda e pondera. A cadeira do fim do dia é a escola onde aprendemos a não endurecer, a não despejar, a não decidir pela impulsividade. É o lugar da mansidão que evita quedas sem remédio. Sente-se, respire, diga baixinho: Senhor, eu estou aqui.
Não venha com um relatório perfeito, venha com a verdade. Coloque sobre os joelhos aquilo que hoje pesou. A palavra dita na hora errada, o estalo de ira que acendeu contenda, a comparação que te prendeu no laço do olhar alheio, a ansiedade que tentou dirigir seu dia no lugar de Deus. Agora, peça a luz. A Escritura afirma: sem visão o povo perece, feliz é quem guarda a lei. Visão, aqui, não é um plano mirabolante, é a lâmpada para o próximo passo. Na cadeira, você permite que essa lâmpada seja acesa dentro de você. Faça memória com doçura. Lembre um momento em que quase caiu no temor do homem. Aquela vontade de agradar todo mundo, mesmo torcendo princípios. Lembre também uma hora em que o orgulho falou mais alto e sua cabeça endureceu. Não fuja dessas cenas. Olhe para o crucificado, se puder, e diga: Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Em seguida, peça a graça da humildade que atrai honra, do silêncio que refaz pontes, do perdão que solta correntes. A cadeira não é tribunal, é santuário. Ali a misericórdia passa o bálsamo, onde antes você só passava cobrança. Na prática, a cadeira do fim do dia tem 3 respiros que mudam tudo. Primeiro, gratidão sincera. 2 graças de hoje, por menores que pareçam. A conversa que não virou briga, o atraso que te poupou, o pão que chegou. Gratidão fecha a porta para a queixa que escurece a casa. Segundo, exame sem acusações. Onde falei demais? Onde procurei plateia? Onde a palavra me chamou e eu não ouvi? A resposta não é para te humilhar, é para te alinhar. Terceiro, propósito pequeno para amanhã. Nada de juramentos grandiosos. Um passo fiel. 5 minutos de palavra antes do celular. Um pedido de perdão enviado antes do meio-dia. Uma ajuda discreta a quem precisa. Amanhã começa aqui, na assinatura deste propósito simples diante de Deus. Talvez você diga: Padre, eu sento e não sinto nada. Meu irmão, minha irmã, fé não é arrepio, é permanência. Quem permanece vê, e quem persevera nessa cadeira descobre o que Provérbios repete: a língua mansa desarma incêndios, a prudência evita quedas, a humildade levanta. Aos poucos você sentirá a mente menos barulhenta, a decisão mais simples, a ansiedade perdendo dentes. Não porque os problemas sumiram, mas porque o reino foi tomando governo no lugar certo, dentro. Guarde também um cuidado. A cadeira do fim do dia não é fuga de deveres. Se houver uma reconciliação para buscar, um pedido de desculpas para fazer, um passo de justiça a dar, marque a hora e vá. A oração verdadeira empurra o corpo para a caridade. Provérbios 29. Bendiz a casa onde há justiça e fidelidade. Amaldiçoa o suborno, a lisonja, a pressa que vende a consciência. Na cadeira, Deus te dá coragem de escolher o bem mesmo quando dói um pouco, e essa dor, oferecida, vira perfume. Agora, feche os olhos mais uma vez. Veja a sua cadeira simples como um trono, onde Deus reina sobre o seu cansaço. Diga: eu te entrego, Senhor, os meus excessos e os meus vazios. Toma a minha noite. Dá-me um coração ensinável. Aquece o que esfriou. Ajeita o que entortou. Amanhã, com tua graça, eu começo pequeno e certo. Não é poesia, é pacto. Quem sela esse pacto diariamente aprende a reconhecer a aproximação de Deus nos detalhes. Uma calma que chega sem explicação, uma palavra que pousa na hora exata, uma porta que se fecha e você entende que foi livramento. Não perda. Levante-se devagar. A casa é a mesma, mas o ar mudou. A cadeira cumpriu sua missão: recolocar Deus no centro e você no lugar de filho. Um filho que pode dormir em paz, porque sabe que não precisa ser onipotente para ser fiel. Um filho que acordará sabendo qual chave girar primeiro, a da presença. E quando a presença entra, Provérbios 29 deixa de ser discurso e vira caminho. Caminho de gente mansa, firme, verdadeira, gente por quem Deus se aproxima e, aproximando-se, transforma. O peso que você pode colocar no chão,
Há um instante do dia em que o corpo fala a verdade que a mente esconde. Os ombros ardem, o maxilar trava, o peito vive em alerta como se algo fosse desabar a qualquer momento. Chamamos isso de cansaço, mas muitas vezes é excesso de carga. Existe um peso que foi colocado sobre você pela vida, perdas, contas, responsabilidades legítimas. E existe o peso que você mesmo se impôs. Controlar o que não depende de você, sustentar a imagem perfeita, agradar a todos, prever todos os riscos, consertar todos os corações. O primeiro pede coragem, o segundo pede renúncia. Um se carrega com graça, o outro precisa ser colocado no chão. Provérbios 29 é duro com a ilusão do controle. O orgulho endurece o pescoço e precipita quedas. O temor do olhar alheio vira laço. O coração tenta pilotar tudo e esquece que direção sem entrega vira tirania. O resultado é previsível. Noites agitadas, decisões que nascem da pressa, palavras que poderiam ter sido guardadas. É como tentar atravessar a sala carregando todos os móveis de uma vez. Você dá 2 passos e derruba metade. A sabedoria, porém, é simples. Esvazie as mãos para que Deus possa conduzir você com firmeza. A graça não disputa o volante. Ela pede espaço. Comece nomeando o que é seu e o que não é. Seu é o passo de hoje. A palavra que precisa ser dita com mansidão, o pedido de perdão que não pode esperar, o trabalho que requer sua presença inteira, o gesto de justiça que cabe no seu alcance. Não é seu o resultado final, a reação de quem escuta, o futuro detalhado, a garantia absoluta. Assumir o seu quinhão e entregar o resto não é fraqueza, é devoção prática. É dizer com a vida: eu faço com fidelidade o que me cabe e confio a Deus o que ultrapassa minhas mãos. Quem vive assim, descobre que a ansiedade perde dentes. Há um exercício concreto que transforma essa verdade em carne. Pegue papel e divida em 2 colunas. À esquerda, escreva: meu encargo. À direita, teu encargo, Senhor. Na primeira, coloque o que pode ser obedecido hoje sem depender de ninguém. Desligar o ruído por 5 minutos para orar, enviar a mensagem difícil com respeito, cumprir a tarefa com honestidade, evitar a conversa que reacende feridas. Na segunda, deposite o que foge ao teu governo, convencer pessoas, acelerar tempos, reescrever histórias, prever todas as curvas. Dobre a folha. Entregue a segunda coluna em oração curta, sem retórica. Em seguida, levante-se e cumpra a primeira. Esse gesto simples repetido constrói paz. Talvez surja a culpa de estar fazendo pouco. Esse é um truque antigo do orgulho. Chamamos de pouco o que é obediente e de muito o que é performático. Pouco e certo, repetido, ergue paredes. Muito e torto, repetido, derruba casas. A maturidade não mede valor pelo esforço aparente, mas pela fidelidade ao que a palavra ilumina. Se hoje a luz do céu mostrou um passo, não invente 10. Honre o passo. Amanhã, a mesma luz mostrará o próximo. E sem perceber, o caminho se abre, não porque você empurrou o mundo, mas porque caminhou com Deus. Outra carga desnecessária é o medo de desapontar. O temor do homem cria uma agenda paralela que devora o dia. Você diz sim quando deveria dizer não. Aceita prazos que sabem onde te quebrar. Sustenta conversas que ignoram seus limites. O antídoto não é agressividade, é clareza com caridade. Frases simples protegem a alma. Eu não consigo fazer isso hoje. Eu preciso de mais tempo. Eu não falo desse assunto agora. Eu posso ajudar até aqui. Limite dito com respeito é muro que evita incêndios. E quando os limites se tornam estáveis, a consciência respira. Há ainda o peso da autocobrança espiritual, exigir de si devoções impecáveis, enquanto mal sustenta 5 minutos de presença. A palavra não pede espetáculo, pede coração inteiro. Se hoje o que cabe é sentar e repetir um único versículo, faça isso. Se cabe apenas agradecer por 2 respiros de graça, agradeça. Se cabe o silêncio honesto, que não sabe orar com enfeites, cale-se na presença e permita ser amado.
Deus não mede seu amor em minutos cronometrados, mede em verdade oferecida. No campo das relações, colocar peso no chão pode significar procurar quem possa caminhar um trecho com você. Uma direção espiritual, uma amizade que chama pelo nome certo, um pedido de ajuda qualificado. Não é sinal de fraqueza, é sabedoria. Provérbios denuncia a lisonja e a linguagem que enrola. Procure quem não te bajula, quem ama suficiente para dizer a verdade que liberta. Uma conversa limpa, às vezes, substitui 10 noites mal dormidas. Agora, faça um gesto físico como selo. Pegue um objeto que represente o que você vinha carregando. Um envelope, uma chave, um papel, e coloque-o no chão diante de Deus. Diga: eu te entrego o que não é meu. Fique um instante assim, mãos vazias, respirando. Depois, recolha apenas o que é sua parte e prossiga. Esse pequeno rito ensina ao corpo aquilo que a alma está aprendendo. Mãos vazias recebem melhor direção. Guarde, por fim, a imagem do corredor. Até aqui você vinha tentando empurrar a porta com tudo nos braços. Não é assim que portas antigas cedem. Elas respondem a passos humildes, dados por gente que aceita caminhar leve. Quando o peso desnecessário fica no chão, o som do corredor muda. A madeira responde mais cedo. E a proximidade de Deus, que antes parecia distante, revela-se como presença que sempre esteve ali, esperando que você tivesse espaço para sentir. Coloque no chão. Caminhe. O resto, a graça sustenta. O nome da ferida. Há dores que perdem força quando recebem o nome certo, enquanto ficam escondidas atrás de rótulos elegantes. Só estou cansado, é meu jeito, estou sendo prudente. Elas crescem por dentro, ocupam espaço, distorcem decisões. Provérbios 29 avisa: quem endurece o pescoço depois de muitos avisos se quebra de repente. O orgulhoso é abatido, o medo do olhar dos outros vira laço. O endurecimento começa no vocabulário. A cura começa quando a boca chama as coisas pelo nome que a consciência reconhece. Não é teatro de culpa, é cirurgia de verdade. Experimente voltar ao cenário que tem nos acompanhado. Corredor silencioso, porta antiga, maçaneta fria. Antes de girar, faça um gesto simples. Coloque a mão no peito e diga com sobriedade o que está ferindo. Isto é inveja. Isto é orgulho. Isto é ressentimento. Isto é vício. Isto é medo da opinião. A palavra certa abre uma fenda. A alma para de brigar com espelhos e começa a lidar com fatos. Sem esse primeiro passo, buscamos respostas místicas enquanto preservamos a causa real da confusão. E Deus, que é fiel, prefere o incômodo libertador à paz mentirosa. Há 3 disfarces frequentes que precisam cair. O primeiro é o discurso da razão. Defendemos o tom áspero dizendo que era necessário. Chamamos rigidez de coerência. Assinamos decisões apressadas como coragem. No fundo, foi orgulho. O segundo é a prudência que congela obediências antigas. Sabemos o que é certo, mas inventamos avaliações infinitas para não fazer agora. No fundo, é medo. O terceiro é a sinceridade que fere. Abrimos a boca para despejar tudo como se falar sem filtro fosse virtude. No fundo, é descontrole. Provérbios recomenda a língua mansa, a correção rápida, a humildade discreta. Quando a verdade entra, o teflon das desculpas descola. Talvez venha a pergunta: como saber se o nome que dei é o verdadeiro? Observe o efeito. A verdade dói, mas pacifica. A mentira consola, mas inquieta. Ao nomear corretamente, surge um espaço interno que permite arrependimento e decisão. Quando você se escuta dizendo "eu invejei", por um instante perde o impulso de justificar e ganha a graça de pedir perdão. Quando admite "eu endureci", desarma o braço e poupa um desastre. Quando confessa "eu busquei aplauso", reencontra o lugar da consciência limpa. É milagre simples. Deus acende luz onde você topou abrir a janela. Faça agora um exame breve e prático. Lembre a última discussão. Havia defesa do bem ou defesa do seu ego? Lembre a última escolha importante.
Houve pressa porque a paz estava ausente, ou decisão serena porque a palavra já havia iluminado? Lembre a última oração. Você falou com Deus como filho que precisa de direção ou como gerente que tenta obter aval para seu plano? O nome verdadeiro da ferida costuma aparecer quando essas perguntas são respondidas sem floreio. Anote em uma linha, não 5 páginas, uma linha. A concisão protege da dramatização. Depois de nomear, entregue. A entrega madura tem 3 movimentos. Primeiro, arrependa-se sem autopunição. Pequei aqui, perdoa-me. Segundo, repare o que for possível. Uma mensagem curta, um pedido de desculpas objetivo, um acerto de rota concreto. Terceiro, substitua. Toda ferida tem um contrário santo. Orgulho cede lugar à humildade que escuta. Inveja se converte em gratidão e intercessão. Medo do olhar alheio se torna confiança que anda com Deus. Ira vira mansidão trabalhada em silêncio. Essa troca não se faz com frases bonitas, mas com hábitos breves e repetidos, até que a alma aprenda um reflexo novo. Guarde um critério para não se perder em emoções. Na dúvida, escolha o que preserva a inteireza. O que te obriga a esconder, negociar princípios ou viver de explicações longas, geralmente não vem da luz. O que te devolve simplicidade de consciência, mesmo que custe perder vantagens, costuma vir do alto. Provérbios 29 insiste: justiça fortalece, suborno corrompe, a lisonja é rede, a verdade livra. Se o caminho exige pagar com a paz, o preço é alto demais. E se eu cair de novo no mesmo ponto? O nome certo também serve para recomeçar mais rápido. Quem sabe identificar a ferida não se assusta com recaídas. Trata-as de imediato, antes que cresçam. A constância que buscamos não é a dos impecáveis, é a dos que corrigem curto. Escreva no papel de cabeceira 2 frases resgate. Quando cair, digo a verdade e volto. Quando doer, chamo pelo nome e entrego. Repetidas, elas se tornam corrimão para os dias escuros. Um cuidado amoroso. Verdade sem caridade vira pedra. Caridade sem verdade vira anestesia. A ferida precisa das 2 coisas. Ao falar com quem te feriu, não use a sinceridade para descarregar violência. Ao falar consigo, não use a compaixão para desculpar o que precisa ser convertido. O Evangelho não humilha, nem romantiza. Ele redime. E a redenção é concreta. Muda vocabulário, gesto, agenda, escolhas nos horários críticos do dia. Agora, faça um rito pequeno. Pegue um copo com água e, diante dele, diga o nome da sua ferida. Em seguida, faça uma oração curta. Senhor, eu não quero mais beber da fonte que me adoece. Purifica-me. Ensina-me o contrário santo desta ferida. Beba devagar. Deixe o corpo aprender que algo foi entregue. Depois, escreva uma ação mínima correspondente ao contrário santo para as próximas 24 horas. Se nomeou orgulho, peça um conselho a alguém de fé. Se nomeou inveja, agradeça e interceda por quem te disparou. Se nomeou ira, pratique o silêncio de 1 minuto antes de responder. Se nomeou temor do homem, diga um não limpo, onde antes você diria sim por medo. Por fim, volte ao corredor. A porta continua a mesma, mas algo mudou em você. A mão já não treme por auto-engano, treme por reverência. Quando a ferida tem nome, a chave encontra o lugar exato na fechadura, e o som que se escuta ao girar é de misericórdia entrando com passos mansos. A luz não exige palanque, ela procura frestas verdadeiras. Dê a ela a fresta do nome certo e caminhe. Quando o silêncio fala mais alto que a tempestade, existem horas em que o coração vira mar aberto, vento contrário, ondas batendo, pensamentos arrebentando na beira da boca. A vontade é responder, justificar, apertar e enviar, antes que a consciência alcance a mão. Provérbios 29 é severo com esse impulso. O tolo despeja tudo o que sente. O apressado fala antes de entender. O iracundo atiça contendas. Não é poesia, é diagnóstico. A maioria dos naufrágios começa com uma frase que poderia ter sido guardada por mais 1 minuto. O silêncio aqui
não é covardia, é governo. Ele não foge do conflito, apenas coloca Deus na frente do barco antes de mover o leme. Imagine a cena. Mensagem dura no celular, e-mail que acusa, lembrança que arde. O corpo inteiro pede resposta. Faça o contrário do costume. Feche os olhos, encoste os pés no chão e diga baixinho: Senhor, aquieta meu mar. Conte 15 respirações lentas. Nesse intervalo, o sangue desce do rosto, o pulso encontra ritmo, a alma para de gritar. Pegue então a palavra, uma linha apenas, e deixe-a julgar o vento. A resposta branda desvia o furor. Melhor o paciente do que o valente. O sábio guarda conhecimento. Não é mantra, é direção. A escritura não apaga a tempestade por truque, ela lembra quem manda no clima. O silêncio que salva não é o mutismo ressentido, é pausa consciente que busca a vontade de Deus. Após respirar, pergunte: eu quero defender a verdade ou o meu orgulho? Se a resposta for orgulho, cale-se mais um pouco. Orgulho responde para vencer, a verdade responde para servir. Em seguida, pergunte: esta resposta aproxima a paz ou alimenta a guerra? Se a guerra ganhar brilho nos olhos, desarme o pavio. 1 minuto a mais de silêncio pode poupar semanas de remendo. Há uma prática antiga que funciona como âncora, a regra de São Bento para a palavra. Ela cabe numa frase: fale pouco, fale depois, fale para edificar. Adapte para a tempestade de hoje. Fale menos do que sente, depois que a paz voltar, e apenas se for para construir. Se precisar responder, escreva a mensagem e não envie. Deixe no rascunho, caminhe, beba água, faça uma oração breve. Volte e releia cortando adjetivos, ironias, pontas afiadas. Troque você sempre por fatos. Se ainda arder, não é hora. Silêncio amadurece respostas. Pressa fabrica feridas. Mas e se a justiça exigir voz? Há momentos em que calar sustenta o erro. O silêncio maduro não protege injustiça. Ele prepara a justiça com mansidão. Antes de falar, alinhe 3 coisas: intenção limpa, tom humilde, objetivo claro. Intenção limpa quer luz, não vitória. Tom humilde não humilha. Objetivo claro busca reconciliação, limite ou verdade. Não desforra. Com essas 3, a voz se torna instrumento de cura, não de vingança. E se a conversa não for possível agora, peça a Deus o tempo e o lugar. Justiça precipitada costuma virar contenda. Justiça ao tempo de Deus, ainda que firme, fecunda. Dentro de casa, o silêncio que fala mais alto é o que interrompe o ciclo. Um decide calar por Deus e a roda da ofensa perde força. Entre amigos, silêncio é não participar da conversa que envenena. No trabalho, silêncio é não alimentar boatos, não responder e-mail ferido no mesmo tom, não aderir à lisonja que prende. Provérbios chama a lisonja de rede. Elogio que captura. Quem aprende a respirar antes de reagir, escapa dessas malhas. Prática para os próximos 7 dias. 1 minuto santo, antes de qualquer resposta sensível. Se a conversa for presencial, baixe ligeiramente o olhar, respire e diga: me dá 1 minuto para pensar, e faça desse minuto um altar. Se for texto, limite-se a 3 frases objetivas, sem acusações globais, e termine com uma proposta de caminho. Posso te ligar? Vamos marcar para resolver? Esse minuto santo, repetido, muda histórias. Pessoas que aprenderam a usá-lo evitam batalhas que pareciam inevitáveis e enxergam saídas que o calor da ira escondia. Há um fruto secreto desse silêncio: escutar Deus. Enquanto a tempestade comanda, a oração fica confusa, a mente dança entre justificativas e ofensas. Depois da pausa, uma luz simples costuma aparecer, ou para dizer fale com mansidão, ou para dizer não é hora. A graça não humilha você por precisar calar, ela o honra por escolher obedecer. E obedecendo, você experimenta algo raro: paz que não depende da reação do outro. Paz que nasce do lugar onde Deus governa primeiro, o coração. Se um deslize acontecer, e acontecerá, corrija curto. Exagerei, me perdoe. Posso tentar de novo?
3 frases, sem rodeio. O pedido humilde sela a lição e impede que a culpa vire narrativa. Constância espiritual não é o currículo de quem nunca perde a paciência, é a biografia de quem recupera o governo 1 minuto antes da queda seguinte. Cada retorno rápido fortalece o músculo da mansidão. Mansidão não é fraqueza, é força que sabe a hora de apertar e a hora de soltar. Guarde a imagem. O barco ainda está no mesmo mar, mas agora há um comandante no convés. Você não nega o vento, porém decide quem dá a última palavra. Antes a tempestade governava sua boca. Agora o silêncio consagra sua boca a Deus. Quando o céu vê essa entrega pequena e repetida, a presença se aproxima como brisa que muda a direção das ondas. A costa não aparece de uma vez, mas o rumo volta a ser seguro. E rumo seguro vale mais do que vitória em uma discussão. Mãos vazias, coração pronto. Há combates que se vencem não apertando mais forte, mas abrindo a mão. A alma passa anos treinada para segurar. Segurar resposta, segurar controle, segurar imagem, segurar as pessoas pelo medo de perdê-las. O resultado é conhecido. Dedos crispados, mente em vigília, sono raso. Provérbios 29 revela o mecanismo escondido. O orgulho endurece e derruba. O temor do olhar alheio arma laços. A lisonja fabrica cadeias douradas. Quando tudo em você quer provar, Deus pede outra coisa. Entrega. Não é desistir do bem, é soltar o que não é seu para carregar o que é. Mãos vazias não significam fraqueza, significam disponibilidade. E é a disponibilidade que dá passagem à graça. Abra a cena. Mesa simples, uma Bíblia aberta, uma caneta. Faça um gesto físico, estenda as mãos, vire as palmas para cima, diga baixinho, eu não governo tudo. Essa frase que parece pequena desarma legiões, porque o tudo que tentamos governar inclui intenções de outros, tempos de Deus, portas que não nos pertencem. Tentar controlar o que excede a nossa medida vira a idolatria do próprio plano. E todo ídolo pede sacrifícios demais. Mãos vazias devolvem sacrifícios ao altar certo. Quando você solta, não perde. Reordena. O contrário de mãos vazias é o punho cerrado da autopreservação. Ele surge em 3 disfarces. Primeiro, o controle do resultado. Você faz o que é correto, mas amarra o coração a um final específico e se revolta quando ele não chega. Segundo, o controle da narrativa. Tudo precisa parecer impecável. Qualquer sombra vira ameaça. A verdade cede espaço à maquiagem. Terceiro, o controle das pessoas. Expectativas não ditas viram cobranças veladas. Elogios viram laços. Silêncios viram castigos. Provérbios chama isso de rede. Não protege, captura. Só há um caminho: abrir as mãos por dentro antes de qualquer gesto por fora. Como se faz? Começa em 3 movimentos. Primeiro, confessar o apego. Senhor, eu estava segurando o resultado, a imagem, o outro. Confissão cura a raiz do controle. O medo. Segundo, consagrar o processo. Eu te ofereço o meu hoje. A intenção limpa, o passo certo, a coragem mansa. Deus não pede espetáculo, pede fidelidade concreta. Terceiro, aceitar a pedagogia da retaguarda. Em algumas fases, Ele nos ama deixando-nos caminhar sem troféus visíveis. Quando o aplauso some e você segue obedecendo, a alma aprende a amar a verdade pelos motivos certos. Há um fruto imediato dessa abertura: a leveza do discernimento. Com as mãos vazias, você enxerga com mais nitidez o que é seu para fazer agora. O sim e o não ganham contorno. A pressa perde o direito de gritar. O medo do julgamento perde dentes. Você passa a reconhecer melhor os falsos atalhos, os convites com brilho que cobram a paz, e as portas verdadeiras, menos barulhentas, mais limpas, mais coerentes com a palavra. Em linguagem de Provérbios, a visão volta e a casa se firma na justiça. Quem deixa de negociar a consciência começa a dormir em paz. Talvez doa soltar. A mente imagina cenários de perda, e se abrindo mão desse controle, tudo ruir.
Aqui entra o segredo do Evangelho. Quem perde para Deus, ganha a si mesmo de volta. Soltar não destrói, purifica. Você não abandona responsabilidades, entrega pretensões, mantém o que é sua parte, presença, excelência, verdade, caridade, e libera o que é idolatria, aparência, domínio, aplauso, garantias absolutas. Pouco a pouco, a alma desaprende os gestos de quem vive em servidão ao olhar dos outros. E quem se liberta desse olhar encontra segurança no olhar que realmente sustenta. Prática concreta para hoje. Escreva 3 linhas. O que eu estava tentando controlar? O que de fato me cabe obedecer hoje? Como ficariam minhas mãos se eu confiasse? Depois, execute um ato objetivo de soltar. Apague o rascunho da resposta vingativa. Devolva o contrato que torce princípios. Diga não com respeito, onde você sempre cede por medo. Peça perdão sem justificar. Entregue uma ajuda discreta sem esperar retorno. Cada ato devolve governo a Deus e dignidade a você. É assim que a humildade, virtude silenciosa de Provérbios, atrai honra no tempo certo. Talvez você guarde uma pergunta ferida. E se eu abrir a mão e for ferido de novo? Pode acontecer. Mãos vazias expõem, mas também recebem. Recebem consolo verdadeiro, direção mais limpa, amizades que amam sem negociar sua integridade. Recebem, sobretudo, a presença. A proximidade de Deus não visita corações blindados. Ela faz morada onde há espaço. E espaço nasce quando o orgulho desce do trono e o medo perde o microfone. No terreno das relações, mãos vazias significam sair da disputa de poder e entrar no serviço. Não é sujeição servil, é liberdade madura. Você fala a verdade com mansidão, estabelece limites com caridade, caminha sem manipular. Se o outro se afasta por não conseguir mais te controlar, doerá, mas será libertação. Se o outro permanece e aprende a caminhar à luz, haverá milagre. 2 livres, escolhendo-se sem cordas. Em ambos os casos, sua parte foi santa. Não usar Deus para controlar ninguém. Não usar ninguém para tentar controlar Deus. Faça um pequeno rito. Pegue algo que representa seu controle. Uma caneta que assina, a chave de casa, o cartão do trabalho. Coloque sobre a mesa, abra as palmas e ore. Eu te dou a primazia, Senhor. Guardo o que é meu dever. Solto o que é tua glória. Ensina-me a obedecer sem negociar minha paz. Fique 1 minuto assim. Depois recolha apenas o que corresponde ao próximo passo fiel. O corpo aprende a linguagem da alma quando você ora com gestos. Guarde a imagem final do corredor. Antes, você vinha empurrando a porta com as 2 mãos, com medo de que ela nunca cedesse. Agora você encosta a maçaneta com suavidade, mãos vazias, coração pronto. O metal responde. A madeira range, não por resistência, mas por antiguidade. É uma casa velha aprendendo a abrir de novo. E quando a porta cede, não é porque você a venceu, é porque finalmente houve espaço para que Deus a abrisse por dentro. O sim silencioso. Há promessas que enchem o peito e esvaziam a vida. Agora vai. Dessa vez é para valer. A partir de amanhã. Elas soam fortes, vibram na hora, arrancam aplausos internos e morrem no primeiro cruzamento. Provérbios 29 revela o porquê. A pressa faz tropeçar. V.20. O orgulho endurece e derruba. V.23. O temor do olhar alheio arma laços. V.25. O sim ruidoso precisa de plateia para existir. O sim silencioso só precisa de Deus e do próximo passo. É pequeno, mas fiel. Não pede holofote, pede horário. Não negocia conveniências, honra a consciência. E justamente por ser silencioso, ele abre a casa por dentro. Como nasce esse sim? Primeiro, de uma renúncia, desistir de provar algo para alguém. Quando a motivação é defesa de imagem, a alma ergue um palco. Quando é amor à verdade, a alma prepara um altar. Palco exige performance, altar pede oferta. O sim silencioso é uma oferta, obediência pequena onde ninguém vê. 5 minutos de palavra,
antes de qualquer tela. Uma resposta mansa quando o impulso é ferir. Um não limpo a uma proposta que torce princípios. Um pedido de perdão sem discurso. É o tijolo que sustenta a casa. Não aparece, mas segura o telhado quando o vento aumenta. Em segundo lugar, ele nasce de clareza. Promessas vagas alimentam frustração. Decisões pequenas e específicas alimentam constância. Por isso, transforme o desejo em prática medível. Às 7, sentado, Bíblia aberta, um versículo até tocar o coração. Na primeira provocação, respiro e conto 15 antes de responder. Hoje nenhuma conversa que nasce de lisonja. Se elogio virar rede, eu saio. A sabedoria bíblica não trabalha com névoas, trabalha com gestos. Onde o gesto é claro, a culpa perde palco e a consciência ganha governo. O sim silencioso também requer proteção. Toda obediência nascente será testada, pelo cansaço, pela lisonja, pela urgência alheia. Em Provérbios 29, a lisonja é rede que prende os pés, já a justiça estabelece. Proteja o sim trocando aplausos por rotina, ansiedade por ordem, comparação por gratidão. Se o celular rouba o início do dia, ele dorme fora do quarto. Se a conversa X suga forças, ela ganha limite objetivo. Se a dúvida grita, a escritura fala por último. Obediência não é força bruta, é carpintaria espiritual. Um corte, uma lixa, um encaixe de cada vez. Mas e se eu falhar amanhã? O sim silencioso não exige perfeição, exige retorno rápido. Quem mede a fidelidade pelas quedas, vira juiz de si mesmo. Quem mede pelos retornos vira aprendiz. Errou? Corrige curto. Admite, repara, volta ao combinado pequeno. O orgulho prefere recomeços teatrais, a humildade prefere recomeços discretos, e o céu honra a humildade. É assim que um sim de hoje, ainda que ferido, continua valendo, porque foi dito diante de Deus, não diante da própria vaidade. Existe um segredo pastoral aqui. Muitos acreditam que sentir é condição para obedecer. No Evangelho, é o contrário na maioria dos dias. Obedece-se para que o sentir seja educado. O sim silencioso não espera inspiração perfeita. Ele cria um ambiente onde a inspiração pode visitar. Depois de 3, 4, 7 dias, a mente fica menos barulhenta. A ansiedade perde dentes. O corpo aprende um novo reflexo. Não é mágica. É graça cooperada. A graça acende a lâmpada. Você sustenta o óleo. No terreno das relações, o sim silencioso restaura pactos quebrados. Um cônjuge decide responder com mansidão por 7 dias. Um filho escolhe honrar com atitudes, não discursos. Um chefe passa a corrigir sem humilhar. Uma amiga interrompe a corrente do comentário venenoso. Não há anúncio público, há consistência. E consistência é a língua que os corações entendem quando já não confiam em promessas. Pouco a pouco, portas emperradas voltam a mexer. Não pelo peso do martelo, mas pelo óleo da perseverança. Prática para as próximas 24 horas. Escreva 3 linhas numa página visível. Meu sim silencioso da manhã. Horário, lugar, gesto. Meu sim silencioso no conflito. Respirar, contar 15. Responder só com fatos. Meu sim silencioso de caridade. Ajuda concreta e discreta a alguém. Assine, dobre, coloque no bolso. Ao final do dia, marque apenas cumpri ou voltei e cumpri, sem sermão contra si. O que educa não é o chicote, é o hábito. Talvez no fim deste capítulo ainda reste a tentação do espetáculo. E se ninguém ver? Quem precisa ver já viu. Deus vê no secreto, endireita rotas no tempo, concede honra a quem guardou humildade. Provérbios 29 não promete troféus instantâneos. Promete firmeza de casa, justiça de decisões, proteção contra laços invisíveis. O sim silencioso é a chave desse tipo de proteção. Menos barulho, mais verdade. Menos promessa, mais prática. Menos eu, mais presença. Guarde a nossa imagem. Corredor, penumbra, porta antiga. Em vez de discursos grandiosos, um gesto.
A mão que gira a maçaneta todos os dias, na mesma hora. O som é o mesmo, um range discreto, mas por causa da constância, a abertura se torna mais fácil. O sim silencioso é isso, a mão que volta, a hora que chega, a luz que entra, e quando a luz entra, não precisa anunciar. Ela revela o caminho sozinha. Cinzas e planta baixa. Há lugares da alma que cheiram a queimado. O incêndio passou. Discussão que rompeu pontes, escolha torta, oportunidade perdida. E agora restam móveis chamuscados e paredes escurecidas. A tentação é duas: ou virar as costas e fingir que nada aconteceu, ou montar um novo projeto de vida por impulso, pintando por cima da fuligem. Provérbios 29. Não romantiza ruínas. Quem endureceu o pescoço depois de muitos avisos é quebrado de repente sem remédio. Efésios 1. Mas o mesmo capítulo devolve esperança. Sem visão o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ventre 18. Nas cinzas, Deus não pede fachada, pede planta baixa. Ele não arruma com perfume, ele redesenha por dentro. Primeiro, aceite o inventário honesto. Ande lentamente pela casa que queimou, a sala das palavras precipitadas, ventre 20, a cozinha, onde a ira incendiou panelas, V22, o quarto onde a lisonja virou rede, V5, o hall onde o temor do homem te prendeu no olhar alheio, V25. Nomeie cada foco de incêndio sem sarcasmo, sem autoacusação teatral. Onde o orgulho levantou a voz, V23. Onde a pressa ocupou o lugar da prudência. Onde você trocou justiça por conveniência, V4. Esse passo não é para morar no passado, é para localizar a fiação que precisa ser refeita. Segundo, peça o desenho novo. Visão, não fantasia. Visão bíblica não é delírio triunfalista, é luz suficiente para o próximo cômodo, verbo 18. Pegue papel e esboce a planta. 4 paredes inegociáveis, verdade, mansidão, justiça, humildade, 2 portas de acesso, hora deslotada e sim silencioso, e um corredor central chamado correção rápida. Cada ambiente recebe uma pergunta guia. Na sala da conversa, minhas palavras curam ou inflamam? V.11, V.20. Na cozinha do afeto, meu calor acolhe ou queima quem chega? V.22. No escritório das decisões, estou escolhendo por medo do olhar dos outros? V.25. No quarto secreto, a palavra tem lugar na minha rotina ou só na minha intenção? V.18. Visão se faz com perguntas que disciplinam o olhar. Quando o olhar disciplina, a mão obedece. Terceiro, defina materiais que não pegam fogo fácil. Em cinza, madeira ruim espalha labareda. Madeira boa resiste. Em linguagem de Provérbios 29, os materiais nobres são resposta branda, que desvia o furor, prudência antes da pressa, limite contra a lisonja, justiça que não se vende, humildade que atrai honra no tempo de Deus. Na prática, troque grandes promessas por detalhes santos. Guarde 1 minuto de silêncio antes de qualquer resposta sensível. Mova o celular para fora do quarto. Escreva o não limpo que você vinha devendo. Devolva o que não é seu. Pare de negociar pequenos subornos da consciência. Quarto, aceite o ritmo de reconstrução. Ruína pede 2 virtudes impopulares: paciência e constância. A paciência impede que você reconstrua com as mesmas peças que causaram o incêndio. A constância impede que você desista no primeiro dia cinzento. Pare de buscar pirotecnia, busque fiel repetição. 5 minutos de palavra diária estabilizam mais a estrutura do que uma madrugada de euforia. Um pedido de perdão sincero vale mais do que um tratado de explicações. Um não ditado com mansidão, quando todos esperavam sua rendição, muda mais a planta da casa do que 20 discursos. Quinto, abra janelas espirituais. Toda planta baixa precisa de ventilação. Gratidão diária por 2 respiros concretos. Intercessão por quem você invejou, caridade secreta. Essas janelas trocam o ar da casa, expulsam a fumaça que insiste em voltar. E lembre, o pobre e o opressor se encontram,
O Senhor dá luz aos olhos de ambos. Ponto 13. Quando você serve discretamente alguém em situação mais frágil, a luz reeduca seus olhos. A casa ganha clarabóia. Sexto, reinstale o quadro de energia, governo interior. Nas ruínas, tudo quer voltar ao automático. Faça o contrário. Decida que nenhum assunto sensível será tratado sem o minuto santo. Decida que nenhuma palavra definitiva será escrita sem passar pelo filtro. Isso edifica? Decida que nenhuma proposta que troca paz por vantagem entrará na casa, por mais brilhante que pareça. A lâmpada acende onde há fio novo. Fio novo é critério. Critério poupa curto-circuito. Sétimo, consagre o endereço. Reconstruir não é apenas erguer paredes, é dedicar a casa a um Senhor. Ore caminhando pelos cômodos com frases simples. Aqui, que as palavras sejam prudentes. Aqui, que o afeto não queime. Aqui, que a justiça não se venda. Aqui, que a humildade seja honrada. A bênção não é verniz, é aliança. Quando a aliança governa, a planta baixa deixa de ser desenho e vira habitação. A presença se reconhece no ar, não porque tudo brilhe, mas porque tudo respira limpo. Talvez surja a dúvida, e se chover de novo? Chove. A diferença é que, com planta e material certos, a casa aguenta. E se algum cômodo alagar, você já sabe o caminho. Inventário, visão, material, ritmo, janelas, quadro, consagração. Esse ciclo simples substitui culpa crônica por maturidade espiritual. Não é uma vida sem incêndios, é uma vida com saídas. Guarde a última cena. Você entra na casa refeita. Ainda há cheiro de tinta, ferramentas encostadas, sinais de obra. Mas a luz atravessa os vidros e desenha caminhos no chão. A porta antiga, que tanto rangeu, agora abre com menos esforço. Não foi sorte, foi graça obedecida. Onde havia cinza, há projeto. Onde havia ruído, há critério. Onde havia medo do olhar, há confiança que caminha com Deus. E quando a noite voltar a cair, porque cairá, você saberá onde fica o interruptor. A mesa do pão honesto. Quando o dia corre mais rápido do que o coração aguenta, a alma começa a mastigar vento. Vêm as horas, vêm as telas, vêm as cobranças, e por dentro fica um vazio com gosto de pressa. É nessa hora que se precisa de mesa, não de mais conteúdo, mas de pão. Pão honesto, simples, nutritivo, sem disfarces. Provérbios 29 ensina que sem visão o povo perece, e que quem guarda a lei encontra felicidade serena. Mesa é o lugar onde essa visão desce do alto para o cotidiano e vira alimento. Sem pão honesto, a língua se precipita, a ira incendeia, a lisonja captura, o medo do olhar alheio amarra. Com pão honesto, o coração volta a ter governo. Monte a mesa. Pode ser a borda da cama, a cadeira da cozinha, o banco do trabalho antes do expediente. Coloque 3 elementos: um trecho da palavra aberto, um caderno simples, um copo d'água. Não é ritual mágico, é hospitalidade para a graça. Sente-se e faça a pergunta que desarma o teatro. Do que minha alma realmente precisa hoje? O pão honesto nunca é espetacular. Às vezes é uma linha. A resposta branda desvia o furor. Outras vezes é um alerta. O temor do homem é um laço. Em dias de orgulho inflamado vira cura. A soberba abate. A humildade alcança honra. Em dias de confusão oferece trilho. Sem visão, o povo se perde. Feliz quem guarda a lei. O pão certo para a fome certa. Alimente-se devagar. Leia em voz baixa, até que uma palavra faça o coração parar à mesa. Quando a palavra vier, escreva-a no caderno como quem anota uma receita. Curta, clara, praticável. Traduza em gesto. Hoje, diante de provocação, contarei 15 e responderei com mansidão. Hoje sairei das conversas que começam com lisonja e terminam em rede. Hoje direi um não limpo por amor à paz. Hoje farei justiça discreta a quem não tem voz. A mesa do pão honesto não alimenta ilusões. Ela sustenta decisões humildes que mudam rotas. Atenção a um inimigo antigo,
a gula da informação. Quem tenta devorar 10 capítulos por ansiedade, termina o dia faminto do mesmo jeito. Pão honesto é porção suficiente, não banquete de exibição. Deus não mede o amor pelo número de páginas, mas pela obediência ao que foi iluminado. Uma frase obedecida alimenta mais do que um tratado admirado. É por isso que na mesa a pergunta não é quantas coisas aprendi, e sim qual delas vou mastigar até virar vida. Outra tentação é temperar demais o pão com justificativas. A mesa não é tribunal para culpar-se, nem palco para contar vantagem. É cozinha de conversão. Se a palavra expõe um atalho, aceite o amargo e troque a receita. Retire a pressa, acrescente prudência, tire a autodefesa, ponha mansidão. Se o texto revela medo do olhar alheio, substitua a especiaria da aprovação pelo ingrediente raro da confiança em Deus. Se denuncia a língua solta, diminua o fogo. Menos adjetivos, mais fatos, menos impulso, mais silêncio que ora. O que sai da mesa deve nutrir quem convive com você. Se não alimenta, não está pronto. Partilhe sem plateia. A mesa do pão honesto não é para discursos nas redes, é para serviço no corredor de casa. Ao sair dela, leve um pedaço escondido no bolso, um versículo anotado, um propósito de 3 linhas, um pedido de perdão já redigido. O pão que você reparte na hora certa evita combustões no trabalho, reconcilia gestos miúdos na família, desarma comparações que adoecem. Provérbios 29 fala da justiça que estabelece e do suborno que corrompe. Na mesa, você aprende a escolher o que sustenta, mesmo quando custa. Talvez surja a pergunta: e quando a fome é de consolo e não de correção? O pão honesto também tem miolo de consolo. Algumas manhãs pedem menos ordens e mais repouso em Deus. Beber devagar a certeza de que Ele conhece a tua estrutura, ver-se não como gerente impecável, e sim como filho sustentado. Esse consolo não infantiliza, fortalece para a sua obediência. Quem é consolado sem falsidade, volta às tarefas com coração inteiro, sem precisar provar nada a ninguém. Há dias em que a mesa precisará ser posta ao meio-dia no carro, no intervalo de uma dor. Faça assim mesmo. A fidelidade de sentar-se 3 vezes por semana, ainda que por 5 minutos, vale mais do que a promessa de sentar-se 1 hora diária que nunca chega. Constância é farinha de boa qualidade. Pouca, porém repetida, vira massa que sustenta. O céu se inclina sobre mesas pobres onde há verdade. E onde há verdade, a visão volta a iluminar o próximo passo. Se houver crianças, colegas, gente ao redor, convide-os de modo natural. Não para pregar, mas para mastigar junto. Vamos respirar e escolher uma frase que nos faça bem? Uma casa que aprende a comer pão honesto discute menos, agradece mais, decide melhor. O ambiente muda de som. Menos ferro batendo, mais pão quebrando. E pão quebrado junto cura memórias de fome antiga. No fim, faça um pequeno rito. Levante o copo d'água e antes de beber diga: que a tua palavra seja meu pão hoje. Guarda minha boca, firma meus passos, livra-me dos laços da lisonja e do medo. Beba como quem sela um pacto. O corpo aprende o que o espírito declara. Depois feche a Bíblia com reverência e volte ao dia como quem volta do forno, quente de sentido, simples de intenção. Guarde a imagem que nos acompanha. Corredor, penumbra, porta antiga. A mesa ficou ao lado com migalhas de uma palavra obedecida. Você se levanta, limpa as mãos, segura a maçaneta. O coração não está cheio de teorias, está nutrido de um gesto só. E um coração alimentado pelo pão honesto não empurra a porta com fome de vencer, gira a chave com fome de servir. É assim que Deus se aproxima, na casa onde a mesa está posta para a verdade e o pão não falta. A montanha dos passos pequenos. Toda montanha se rende a pés que não desistem. Não é o impulso de uma tarde inspirada que move rochas antigas. É a soma de passos miúdos, dados quando ninguém vê. Provérbios 29 adverte: quem endurece o coração depois de muitos avisos cai de repente. Quem se apressa em falar, tropeça. O medo da opinião alheia monta armadilhas. O orgulho derruba. O antídoto disso não é um feito grandioso.
é cadência humilde. Em vez de promessas que estouram, constância que sustenta. Um passo certo hoje, outro amanhã. E quando se percebe, o precipício virou trilha. A montanha engana a distância. De longe parece impossível, de perto revela degraus. O inimigo da subida não é a altura, é a imaginação que exige voos. A alma idealiza começos perfeitos, rituais impecáveis, reconciliações cinematográficas. Depois, ao primeiro tropeço, decreta derrota. A sabedoria faz o contrário, reduz o sonho ao gesto obediente que cabe agora. Quando Provérbios diz que sem visão o povo se perde, não está pedindo um mapa completo, mas luz suficiente para o próximo metro de chão. Essa luz não veio para o espetáculo, veio para guiar. Há uma música própria do avanço silencioso. Ela nasce quando a pressa perde o microfone e a mansidão assume o compasso. A língua deixa de incendiar e passa a curar. A aprovação alheia deixa de governar e a consciência em Deus volta ao lugar de comando. A cada não dito com paz, há uma proposta que torce princípios à trilha firma. A cada resposta branda que evita um incêndio, o ar clareia. A cada escolha de humildade em vez de autopromoção, o corpo aprende um ritmo seguro. Não são fogos no céu, são lampiões no caminho. Você notará sinais discretos de que a montanha cedeu um pouco. As decisões ficam mais simples do que as justificativas. A ansiedade desce um tom. O erro não vira identidade. Acontece, é corrigido e a marcha continua. A comparação perde força, porque a régua deixa de ser a plateia e volta a ser a verdade. O coração deixa de mendigar aplausos e reaprende a se alegrar com a fidelidade silenciosa. É o que Provérbios chama de justiça que estabelece. Não é brilho, é estrutura. Haverá vento contrário. Pessoas cutucarão, a pressa chamará, a lisonja tentará capturar. Ainda assim, a trilha resiste quando a bússola aponta para o essencial. Presença de Deus antes de qualquer tela. Mansidão antes de qualquer resposta. Limite claro antes de qualquer convite que cobra a paz. A vida inteira não cabe num dia, mas a vontade de Deus para hoje sempre cabe no tempo de hoje. É isso que transforma cansaço em fôlego, obedecer o possível com inteireza. E se a memória trouxer ruínas de tentativas antigas? Cinzas não são sentença. Podem virar adubo quando consagradas. Reconhecer o que queimou cura a pressa de reconstruir com o mesmo material. A partir daí, humildade se torna alicerce, prudência vira telhado, caridade abre janelas. O passado deixa de ser fantasma e passa a ser mestre. A montanha não diminui, mas o passo aprende a altura certa. No fim do dia, a cena é sempre a mesma. Corredor, penumbra, a porta antiga. Não há necessidade de correr. Há um passo, depois outro, todos possíveis. A madeira range como sempre, mas agora o som não assusta. É o som de uma casa aprendendo a abrir para quem caminha sem estardalhaço. E a presença de Deus, que parecia ir e vir conforme o humor, começa a ser percebida como companhia constante. Não porque tudo ficou fácil, mas porque o caminho foi amado mesmo quando resolveu ser difícil. O espelho que não acusa. Há um tipo de espelho diante do qual a alma para de se defender. Não é vidro frio, é presença que sustenta. Nele você se vê como é, sem maquiagem e sem sentença. O dia inteiro outros espelhos te deformaram. O olhar dos outros, a comparação nas telas, a cobrança antiga que mora no peito. Esses espelhos acusam, envergonham, exageram defeitos ou inflacionam virtudes. O espelho que não acusa faz o contrário. Revela com precisão e, ao mesmo tempo, devolve dignidade. É o encontro em que a verdade não vem sozinha, vem de mãos dadas com a misericórdia. Imagine-se diante desse espelho ao fim da tarde. A primeira imagem que aparece não é a do erro, é a do desejo de acertar que você tem escondido entre tantas tentativas falhas. A seguir, surgem os contornos honestos do que precisa ser alinhado. A palavra que saiu antes da paciência, o sim, dito por medo,
a dureza que vestiu o nome de coragem. O espelho não eleva nem rebaixa, ajusta. Você se reconhece inteiro, amado e convocado, acolhido e chamado a crescer. A acusação paralisa, a verdade com amor movimenta. O segredo desse espelho é a fonte. Ele reflete a luz de Deus, não o neon dos palcos. Quando essa luz toca a ferida, não queima por vaidade, cicatriza por compaixão. Em vez de você é assim e pronto, você escuta. Você não é seu erro, mas precisa tratá-lo. Em vez de você não presta, você ouve. Você é capaz de recomeçar agora. O coração perde o vício de narrar a própria ruína e ganha o hábito de corrigir curto. Onde antes havia drama, nasce decisão. Onde havia medo da verdade, brota alívio. Finalmente as coisas têm nome certo. Esse espelho também ensina a olhar o outro. Sem ele, a tendência é medir com régua de ferro quem falhou perto de você. Com ele, a régua muda, firmeza no que é essencial, mansidão no trato. Espaço real para a conversão. Não é relativismo, é justiça com rosto humano. Você aprende a distinguir quando falar e quando calar, quando confrontar e quando apenas interceder, quando chamar para perto e quando pôr limites que preservam a paz. Em relações doentes, esse espelho impede duas violências, a de confundir amor com tolerância ao que destrói e a de confundir verdade com humilhação. Há um efeito silencioso de permanecer diante desse espelho dia após dia. A voz interna muda de timbre. A autocrítica cruel perde autoridade, a autopromoção perde graça, a consciência volta a ser guia. Você percebe que a vida espiritual não é concurso de impecáveis, é caminho de gente que vai se tornando inteira. Inteireza não é nunca cair, é ser a mesma pessoa em todos os cômodos da casa. No trabalho, na família, no secreto, e inteireza nasce de encontros frequentes com a luz que não acusa. Se alguma lembrança pesada subir à superfície, um erro antigo, um pecado recorrente, uma perda, o espelho te entrega uma frase de governo. Isso tem história, mas não tem mais domínio. A memória é acolhida, o domínio é quebrado. Em seguida, a mesma luz propõe um gesto simples que corresponde ao novo olhar. Uma palavra mais branda, um limite dito com respeito, um pedido de perdão sem justificativas, um não que guarda a paz. Não há fanfarra, há coerência, e coerência repetida vira caráter. No fundo é isso que esse capítulo deseja te dar, a coragem de se ver sem medo e de se mover sem atraso. O espelho que não acusa não foi feito para te admirar, nem para te esmagar, foi feito para te alinhar. Quem aprende a voltar a ele não se perde por elogios nem desiste por críticas. Caminha. E caminhando, percebe que a presença de Deus não visita apenas momentos de êxtase. Ela habita essa rotina humilde de olhar, ajustar, prosseguir. Guarde a imagem. Corredor, penumbra, o espelho ao lado da porta. Você passa por ele, não para se punir, mas para afinar o coração antes de girar a chave. Vê o que precisa ver, solta o que não precisa carregar, recolhe o que é seu dever e segue. A madeira range como sempre, porém agora o som encontra um peito em paz. É o barulho discreto de uma casa que escolheu verdade com ternura. E onde verdade e ternura andam juntas, Deus se aproxima sem esforço. Olhe para a dobradiça antiga. Existem portas que não abrem por falta de força, mas por falta de óleo. O coração tenta empurrar a vida com argumentos, promessas e prazos, e a madeira apenas range, empacada na ferrugem de assuntos mal resolvidos. Provérbios ensina que quedas sem remédio nascem de pescoços endurecidos, que a ira acende incêndios, que a lisonja monta armadilhas e que a humildade recebe honra no tempo certo. Traduzindo para a casa da alma, algumas decisões não avançam enquanto a dobradiça velha não recebe 3 gotas simples: perdoar, pedir perdão, ajustar a rota. Não há glamour nisso, há liberdade. Primeira gota: perdoar. Não é esquecer mágica, não é absolver injustiça, não é virar cúmplice do que destrói. É soltar a dívida da alma para que ela pare de te cobrar com juros de amargura.
Às vezes o ofensor está longe, às vezes não muda, às vezes nem percebe o que fez. O perdão não depende disso, depende do seu compromisso com a paz que Deus quer instalar por dentro. Quando você perdoa, devolve a causa ao juiz certo e retira o próprio coração da sala do tribunal. O resultado é imediato, o olhar perde a névoa da revanchismo, a memória deixa de ser um chicote, a respiração desinflama. A porta não abre inteira, mas o barulho muda. Segunda gota, pedir perdão. Aqui, o orgulho protesta. Ele prefere justificativas longas, adjetivos nobres para encobrir palavras que feriram, promessas de que, da próxima vez será diferente, sem tocar na ferida de agora. Pedir perdão é o contrário dessa dramaturgia. 3 frases curtas. Pequei, me perdoe, quero consertar. Sem anexos, sem contracobrança, sem mas. A alma que aprende a falar assim amadurece de um dia para o outro. Pessoas que receberem esse pedido talvez demorem a acreditar. Deixe o tempo cuidar da confiança. O seu papel é restaurar a ponte que estava no seu alcance. E pontes restauradas fazem menos barulho que pontes novas. Ainda assim, sustentam travessias. Terceira gota. Ajustar a rota. Perdoar e pedir perdão sem mudar atitude vira perfume em madeira podre. Ajuste é concreto. Trocar a palavra que inflama por silêncio que ora. Substituir o sim por medo por um não dito com mansidão. Abandonar a conversa que te arrasta para longe da verdade. Retirar-se 1 minuto antes da explosão. Cancelar o pequeno suborno da consciência que você vinha praticando em nome da conveniência. Provérbios chama isso de justiça que estabelece. Não se trata de rigidez, mas de critério. O que preserva a paz vale, o que a vende não entra. Talvez a mente pergunte: e se eu fizer minha parte e o outro não fizer a dele? A liberdade interior não está condicionada ao desempenho alheio. Quando você perdoa, pede perdão e ajusta, você devolve o governo a Deus e reocupa o seu lugar. Pessoa inteira, capaz de amar com limites, de falar com mansidão e de seguir sem acorrentar ninguém ao próprio passado. Às vezes, a reconciliação acontece, às vezes não. Em ambos os casos, a dobradiça foi tratada. A porta que é sua volta a funcionar. Há ainda o enredo silencioso da lisonja. Muitos relacionamentos emperram porque foram lubrificados com elogios que prendem, favores que cobram, promessas que amarram. O óleo certo não é bajulação, é verdade com ternura. Em vez de "você está certo em tudo", o amor diz: "aqui você feriu, aqui eu firo, vamos escolher o justo". Em vez de "se me amar, fará assim", a liberdade diz: "eu te amo sem cordas. Se puder caminhar junto, melhor. Se não, respeitarei a distância necessária". A casa respira quando a fidelidade troca máscaras por rostos. No cotidiano, o óleo se coloca em lugares previsíveis. Na cozinha, onde a pressa costuma incendiar almoços, a gota chama-se mansidão. Ouvir até o fim. Não responder na primeira curva. Deixar que a paz volte antes de concluir qualquer sentença. No trabalho, onde as expectativas se cruzam, a gota chama-se clareza. Combinar prazos reais, recusar tarefas que violam a consciência, admitir limites antes que vire desastre. Na família, a gota tem nome antigo: honra. Honrar não é concordar com tudo, é escolher palavras e tons que conservem a dignidade, até quando for preciso discordar ou se ausentar para garantir a paz. E quando o passado volta como ferrugem, ele volta, às vezes com cheiro, às vezes com som, às vezes com rostos. Por isso, óleo precisa de reaplicação. Não se surpreenda por ter que perdoar de novo, pedir perdão mais uma vez, ajustar outra vez. Não é retrocesso, é manutenção. Casas antigas pedem cuidado regular. Cuide sem drama. Quem aprende a manutenção evita reformas doloridas depois. Perceba o que acontece por dentro quando a dobradiça responde. A mente, menos barulhenta, para de justificar o que já foi resolvido. O corpo, antes em vigília, respira. A oração que parecia bater no teto volta a achar caminho.
A presença de Deus, que soava distante, torna-se palpável nas coisas pequenas. Um diálogo que não virou briga, uma decisão tomada sem medo de plateia, uma noite de sono que não se rompeu em 1000 pensamentos. É como se o ar da casa tivesse sido renovado. Guarde a nossa imagem. Corredor, penumbra, a porta antiga à frente. Desta vez, você não empurra. Encosta o ouvido e percebe que o ranger não é de oposição, é de falta de cuidado. Você tira do bolso um pequeno vidro e pinga as 3 gotas. Espera um instante. Gira a maçaneta devagar. O som muda, mais macio, mais limpo. A fresta aparece. Não foi força, foi delicadeza. E delicadeza, aqui, é sinônimo de sabedoria aplicada. Onde há perdão, pedido de perdão e ajuste, Deus encontra passagem. Estradas que não parecem santas, mas são. Há caminhos que não brilham aos olhos, mas acendem por dentro. Não tem incenso, não tem couro, não tem moldura dourada. São estradas de asfalto gasto. Fila do mercado, louça acumulada, trânsito que não anda, planilha sem aplauso, conversa simples ao portão, cuidado silencioso com quem ninguém nota. A tentação é considerar tudo isso tempo perdido e esperar a hora sagrada chegar. Um retiro, um culto especial, um sinal extraordinário. Mas a sabedoria revela outra geografia. Deus se aproxima nas rotas discretas, em que a justiça é escolhida sem plateia, a língua é domada sem discurso, a humildade guia as mãos e o coração rejeita cadeias invisíveis. O ordinário torna-se altar quando a verdade governa o gesto pequeno. Pense no começo do dia que não saiu como previsto. O relógio falhou, a mensagem ríspida chegou, a pendência antiga reapareceu. Nada disso parece espiritual. Tudo isso é espiritual, porque é justamente aí que se revela o que te governa. A pressa que inflama, a lisonja que prende, o medo do olhar que dita rotas, o orgulho que levanta a voz. Estradas discretas não pedem heroísmo, pedem governo interno. Em uma palavra segurada, um incêndio deixa de nascer. Em um não dito com paz, uma armadilha perde força. Em um olhar que escolhe compaixão, um julgamento é desarmado antes de virar sentença. Não houve fanfarra, houve reino. O capítulo da sabedoria que estamos trilhando insiste que justiça firma a casa, lisonja arma redes, o medo da opinião alheia aprisiona, e a soberba antecede a queda. Tudo isso mora nos corredores do cotidiano. A justiça de que ele fala aparece quando você não vende a consciência por conveniência, ainda que ninguém esteja vendo. A lisonja se denuncia quando o elogio pede corda em troca e você escolhe andar livre. O medo da opinião é desmascarado quando você decide o que é certo ainda que nem todos aplaudam. A soberba perde o trono quando a humildade topa servir sem anúncio. Essas escolhas não arrancam aplausos imediatos, mas produzem um som que o céu reconhece, o ruído miúdo da fidelidade. Há uma beleza particular nas estradas que não parecem santas. Nelas, a presença de Deus para de ser evento e se torna companhia. No balcão do trabalho, na conversa com quem pensa diferente, no cuidado com quem depende de você, a luz que parecia reservada para momentos altos começa a pousar no simples. A mente aprende a perguntar sem barulho: isso preserva a paz? Isso honra a verdade? Isso trata o outro com dignidade? Isso guarda a minha inteireza? Onde a resposta é sim, nasce um altar escondido. Onde é não, acende-se um alerta. E o coração, treinado, vai preferindo o que sustenta aquilo que apenas impressiona. Existe também o caminho da dor mansa, aquela que não vira espetáculo nem é empurrada para baixo do tapete. A perda que ainda lateja, a notícia que não veio, a porta que não abriu. Nessas estradas, a tentação é negociar princípios para aliviar incômodos, ou vestir dureza para não sentir. O sábio recusa as duas saídas. Ele permanece humano, não troca justiça por atalho, não troca mansidão por agressividade, não troca verdade por um verniz de aparência. O resultado é um tipo raro de força, não a força que atropela, mas a que sustenta o peso sem quebrar por dentro. Em casa,
As estradas discretas têm cheiro de café cedo e louça à noite. O tom usado com quem divide o teto, o modo como se fala de quem não está presente, a escolha de encerrar discussões quando a paz já disse tudo. No trabalho, elas têm a cor das pequenas honestidades. Admitir o erro, proteger o tempo alheio, recusar um ganho que exige vender a consciência. Na rua, tem o som da gentileza persistente. Ceder a vez, ouvir até o fim, não transformar o outro em obstáculo para o próprio humor. Nada disso parece sagrado. E, no entanto, sustenta mais fé do que palavras inflamadas que não viram prática. Talvez por hábito a mente questione: e onde fica o extraordinário? O extraordinário continua existindo, mas deixa de ser fuga do ordinário. Quando a casa interior anda no eixo, o extraordinário deixa de distrair e passa a confirmar. Uma providência inesperada, uma reconciliação improvável, uma palavra de sabedoria na hora exata, tudo isso floresce melhor em chão fiel. É como se o céu confiasse mais sinais onde encontra alicerces estáveis. Estradas discretas não diminuem o milagre. Elas o acolhem sem que a alma se perca nele. Há sinais de que você já está caminhando por essas rotas. As comparações murcham, a sede de aprovação perde volume, a culpa antiga para de narrar seus dias. A esperança, longe de ser euforia, vira paciência que sabe esperar. E quando o erro visita, a correção chega mais depressa. O coração não abre assembleia para discutir justificativas, dá meia volta com mansidão e prossegue. O nome disso é maturidade espiritual, e ela tem mais a ver com constância do que com picos de performance. No fim, a experiência é simples. O mundo continua com sua pressa, mas você atravessa o dia como quem carrega um lume no bolso. Ele não ofusca, ilumina. E quando a noite cai, o mesmo lume encontra a fechadura da porta conhecida. Corredor, penumbra, a madeira de sempre. Só que agora há um reconhecimento suave. O caminho da manhã, da tarde e da noite foi altar. O gesto pequeno foi oração. A escolha discreta foi sacrifício. O cotidiano, enfim, ficou habitado. Quando o céu espera na altura dos olhos. Há dias em que buscamos sinais no alto e Deus passa na calçada. Procuramos luzes intensas no céu, mas o brilho que nos chama está nos olhos de quem cruza nosso caminho. Provérbios ensina que a lisonja arma redes e que a justiça estabelece a casa. Em linguagem simples, viver para impressionar nos afasta, viver para servir nos aproxima. E o serviço começa onde o céu costuma esperar, exatamente na altura dos olhos. Observe um rosto cansado no transporte, a impaciência de quem atende no balcão, a angústia disfarçada de ironia numa conversa de família. Nada disso parece grandioso. Tudo isso é lugar de visitação. Quando o olhar aprende a reconhecer a dor do outro sem transformar isso em palco, o coração sai de cena e a presença entra. É nesse deslocamento silencioso que a vida volta a fazer sentido. Menos eu no centro, mais amor em movimento. O primeiro movimento é simples, atenção sem pressa. Não é devassar a alma alheia, é oferecer presença inteira por 1 minuto. Perguntar com genuína curiosidade, escutar até o fim, não responder para vencer, mas para cuidar. O segundo movimento é dignidade. O mundo tenta comprar o outro com elogio que prende, favor que cobra, manipulação que se disfarça de carinho. A caridade bíblica devolve rosto e nome. Você é um fim, não um meio. O terceiro movimento é precisão. Em vez de promessas vagas, um gesto concreto que cabe hoje. Encaminhar, acompanhar, pagar um remédio, preparar uma refeição, explicar com paciência, proteger com verdade. Há também o olhar que devolvemos a nós. Quantas vezes o coração ficou áspero não por maldade, mas por fadiga. Céu à altura dos olhos significa permitir que a misericórdia nos olhe como olhamos quem amamos. Reconhecer limites, pedir ajuda, aceitar o descanso necessário, recusar o perfeccionismo que esmaga. Quando a compaixão se torna régua, a voz interna muda de timbre, menos acusação, mais convite à transformação, e uma alma tratada trata melhor.
No cotidiano, este capítulo tem cor de supermercado, cheiro de café e barulho de trânsito. Ali, você escolhe não repassar a irritação adiante. Você sustenta um não limpo quando a conversa pede veneno. Você evita o comentário que rende aplausos fáceis e feridas demoradas. Você honra sem bajular, corrige sem humilhar, limita sem endurecer. Aos poucos, o ambiente aprende uma nova temperatura e as relações voltam a respirar. Não é magia, é fidelidade aplicada ao próximo rosto. Quando o orgulho levantar a cabeça, lembrando que você merece mais do que oferecer atenção, volte ao mapa. Orgulho derruba, humildade levanta. A humildade aqui não é rastejar, é ficar de pé, na verdade. Não sou o centro, sou o caminho. Caminho por onde Deus passa para alcançar alguém. Caminho por onde alguém passa para alcançar Deus. Há uma alegria discreta nesse papel. Alegria que não depende de agradecimentos, porque já é paga na moeda da paz. Talvez você pergunte, e quando o outro não corresponde? Nem todo terreno acolhe semente no mesmo tempo. O que cabe é semear sem dramatizar, colher quando possível e, quando não for, manter o coração livre de amarras. O céu não nos pediu controle de resultados, pediu fidelidade de gestos. Fidelidade transforma mais do que insistência ansiosa. Sinais de que o céu está à altura dos olhos. Você volta para casa menos inflamável, mais sereno. Dorme com a consciência simples. Acorda com vontade de repetir o bem, não de provar nada. A ansiedade perde volume. A oração ganha nomes. A esperança se torna prática. O que antes era busca por experiências luminosas se converte em trilha luminosa no ordinário. Guarde a cena. Corredor, penumbra, a mesma porta. Antes de girar a maçaneta, 2 olhos encontram os seus. Os de alguém que precisa de uma palavra, de um minuto, de uma gentileza. Você oferece. Depois, gira a chave. A madeira responde com um som diferente, como se a casa reconhecesse. O céu passou por aqui. E passa mesmo, toda vez que a compaixão guia o gesto e a verdade guarda o tom. É assim que o alto desce, no nível exato onde as vidas se tocam. A porta que abre andando. Chega um momento em que a alma entende. Não é o mundo que precisa silenciar para que Deus se aproxime. É o coração que precisa escolher o passo certo no meio do barulho. Passamos por noites de corredor, dobradiças enferrujadas, cinzas e planta nova, mesas com pão simples, passos pequenos que sustentam montanhas, espelhos que curam sem acusar, gestos que parecem comuns e, no entanto, acendem o ordinário. Agora, diante da mesma porta que antes intimidava, algo mudou. O medo de agradar a todos perdeu o trono. A lisonja já não dita o rumo. A língua, antes apressada, aprendeu a respirar. A justiça voltou a ser critério. A humildade, antes vista como fraqueza, mostrou-se o único lugar onde a honra dura. E a presença, que parecia distante, foi se tornando clara cada vez que a verdade foi escolhida no secreto. A revelação é simples e definitiva. A porta não abre para quem fica esperando coragem perfeita. A porta cede para quem obedece com o pouco que tem. A proximidade de Deus não chega por espetáculo, chega por fidelidade silenciosa. É o sim que não precisa de plateia. É o perdão que não exige dívida. É o pedido de perdão que não busca justificar. É a correção breve depois da queda, em vez do drama que paralisa. É a recusa tranquila a convites que cobram a paz. É a presença antes das telas, a mansidão antes da resposta, a verdade antes do aplauso. Quando esses tijolos se alinham, o som da casa muda. Não se trata de vida sem vento, mas de governo no meio do vento. Há um segredo na forma como o céu trata quem escolhe esse caminho. Onde antes você pedia sinais no alto, começou a enxergar sinais na altura dos olhos. Um rosto que acalma, uma palavra que pousa na hora exata, uma porta fechada que se revela proteção, não castigo. Onde antes a ansiedade pedia garantias, a confiança passou a pedir luz suficiente para o próximo passo. Onde antes a comparação inflamava, a gratidão pacificou. Onde antes a culpa narrava sua história, a misericórdia reescreveu o capítulo.
Não foi de uma vez. Foi de muitos sim pequenos. E é por isso que o coração agora reconhece o som da dobradiça. Não mais resistência, mas passagem. Talvez você olhe para trás e veja restos de ruína. Eles não te condenam. Lembram quem você se tornou. A dor não desapareceu, mas ganhou sentido. A fraqueza não sumiu, mas foi confiada. O silêncio não virou fuga, virou governo. E a voz de Deus, que antes parecia se perder no tumulto, hoje tem endereço certo. A hora simples, o gesto honesto, o limite dito com paz, o cuidado com quem ninguém nota. Essa é a casa onde ele gosta de estar. Não porque seja impecável, mas porque é verdadeira. A conclusão que fecha e, ao mesmo tempo, inaugura é esta. A chave sempre esteve na mão, e a mão sempre pôde se mover. A chave chama-se obediência, a fechadura, medo. Quando a obediência gira, o medo range e cede. Não porque você ficou grande, mas porque aceitou ser pequeno no lugar certo. A grandeza que sustenta não é a do palco, é a do altar escondido nos corredores do cotidiano. A santidade que permanece não é a que brilha por um dia, é a que acende por dentro e ilumina o passo seguinte. Guarde a última imagem. Corredor, penumbra, a porta antiga que já nos acompanhou tantas vezes. Você encosta a mão na maçaneta, não com a força de quem quer vencer a madeira, mas com a mansidão de quem confia na presença que vem por dentro. O metal reconhece o toque, a madeira responde, mais macia do que antes. A fresta cresce, o ar muda, a luz atravessa o chão e desenha um caminho claro até onde a vista alcança. Não tudo, o suficiente. Você dá o primeiro passo. A porta abre um pouco mais. Outro passo, mais luz. E enquanto caminha, percebe. Deus não estava do outro lado esperando perfeição. Ele estava no próprio movimento, abrindo a casa à medida que você se deixava conduzir. Aqui termina o caminho deste vídeo e começa o de cada dia, não com promessas barulhentas, mas com a certeza tranquila de que o que aproxima o céu é simples, constante e verdadeiro. A porta abre enquanto você anda, e você anda porque aprendeu a amar a luz que passa pela fenda e faz morada. Se esta palavra falou com você, guarde-a no coração e no seu dia. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber a próxima mensagem assim que sair. Deixe nos comentários, em uma frase, qual será o seu primeiro passo silencioso de hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa luz agora. Para continuar, toque no vídeo recomendado na tela. É a sequência direta e vai ajudar você a discernir a próxima porta com paz e firmeza.